Aconteceu aqui no município de Itapajé, lamentavelmente, né, mais um caso que o fim, né, o desfecho foi trágico, que foi exatamente a morte de mais uma criança. Já é o terceiro em circunstâncias, né, que carecem de fato de apuração, de explicações, de investigação por parte, logicamente, do governo municipal, em especial da Secretaria Municipal de Saúde, né, que envolveram crianças e em situações onde, logicamente, a família, né, em todos esses casos, fez uma série de reclamações no tocante aos procedimentos adotados aqui no município de Itapajé. O caso mais recente foi exatamente envolvendo o garotinho Renzo Gabriel, 1 ano e 2 meses de vida apenas. O desfecho dessa história foi da pior forma possível. A família ficou aguardando, né, após solicitar uma ambulância para que pudesse socorrer essa criança lá no distrito do Aguaí, trazê-la aqui para a sede do município, ao hospital municipal. A família ficou esperando horas e horas. Como esse socorro não chegou, a criança veio a óbito nos braços do pai na madrugada do último dia 24 de junho, né? Inclusive uma madrugada de chuva naquela região. E essa família passou por todo esse drama, por todo esse dilema aqui no município de Itapajé. E exatamente o relato que você vai conferir agora aqui no nosso Jornal Integração é o relato de uma mãe, que é a dona Lucinária Vaz, ela que fala, né, aqui no nosso Jornal Integração, de como é que se deu todo essa correria, esse sufoco, esse transtorno, né, vivenciado por essa família, como é que foram esses últimos dias, né, de vida do Renzo Gabriel, como é que foi toda essa luta ao longo daquela semana em busca de uma assistência médica, em busca de saber o que de fato o seu filho tinha, até o desfecho, né, até o último suspiro dessa criança, enquanto eles aguardavam exatamente esse socorro que lá no Aguaí, que lá junto a essa família, infelizmente, nunca chegou. É o relato de uma mãe que hoje, né, ainda está sob efeito de calmantes para conseguir lidar, para conseguir suportar toda essa dor de ter perdido o seu filho de apenas 1 ano e 2 meses. Vamos conferir. Você que está acompanhando aqui o nosso Jornal Integração pela Atitude FM, nós vamos conversar agora com a jovem senhora Lucinária Marques Vaz, aqui do distrito do Aguaí, ela que é mãe do garotinho Enzo Gabriel Vaz Andrade, que infelizmente veio a óbito exatamente na noite da última sexta-feira, de sexta para sábado, diante daquela situação que você já, inclusive, tomou conhecimento através aqui do nosso Jornal Integração. Por falta de assistência, essa criança veio a óbito nos braços do pai. E a dona Lucinária vai nos relatar exatamente um pouquinho de como é que foi esse momento, como é que foram esses dias, né, agora exatamente onde a família tenta se recompor diante dessa dor tão intensa. Dona Lucinária, como é que foram esses dias que antecederam todo esse tormento, podemos dizer assim, que vocês passaram? Boa tarde. Boa tarde. Começou com uma febrezinha baixa, no qual relatei com a técnica de enfermagem, e ela disse que eu desse a medicação e na quinta-feira fosse para o Dr. Rafael consultar. Chegando lá, o Dr. Rafael consultou ele e disse que não tinha nada no pulmão dele. Passou a medicação, mandou eu ir para casa e caso qualquer piorinha procurasse a ajuda da técnica para poder entrar em contato para levar para a FUSEC, que foi o exato que a gente fez. Passei o dia dando medicação, na sexta-feira ele estava bem melhor, comeu, tomou água de coco, bebeu soro, bebeu mingau. Quando foi por volta de umas 11 horas, ele já se acordou com um cansaço muito, muito forte, com falta de ar, deu aerosol e não se viu. Então meu esposo saiu na chuva, desesperado, à busca de socorro. Bateu na porta de um, de outro e ninguém socorreu. Então ele foi até a técnica de enfermagem, que é a Elivânia, e aí chegando lá, a Elivânia mandou entregar um papel com o número de um telefone fixo. Ela não chegou a se levantar.
só mandou entregar esse papel pra gente se virar, né? E então, ele chegou em casa, eu botei minha mão na cabeça e disse: Jesus, o que eu vou fazer? Eu não tenho como ligar, porque aqui nem todo canto pega área no celular. Então, ele retornou lá e o irmão dela ligou pra FUSEC, deu o celular pra ele falar. Ele tava muito abalado, já tava muito nervoso. E então, ligaram pra FUSEC, né? Disseram que ligaram. Em seguida, ela me retornou a ligação e disse: Lucinária, a ambulância já está chegando ao local. Pegue o neném e vá lá para a Encruzilhada. É uma distância de uns 10 minutos da minha casa para onde eu teria que ir. E eu saí correndo com meu filho enrolado no lençol, com a lama nos meus pés. Isso chovendo. já era mais ou menos que horas? Por volta de umas 12 horas, mais ou menos. E chegou lá, ela disse que a ambulância já estava chegando. E a gente ficou lá. Torna a esperar a ambulância, e a ambulância não chegou. Então, uma colega da gente lembrou do número da assistente de saúde da gente, que inclusive está de férias, que é a Miriam. Na hora que Miriam soube, Miriam foi em busca de me dar um socorro. Ela: Sinária, você quer ir de moto? Eu quero sim, Miriam, eu quero tentar o socorro do meu filho. E Miriam não gastou 5 minutos para chegar no local onde eu estava. E ela, quando ela chegou, meu filho estava com uns 2 minutos, mais ou menos, que tinha acabado de falecer. Mas foi a única pessoa que me prestou socorro, foi Miriam. Elivânia não me prestou socorro, veio aparecer no local onde eu fiquei com meu filho, já era mais de 12 horas da manhã. E tem uma enfermeira aqui também, que é a Elisandra, não me prestou socorro nenhum. O Dr. Rafael, por ser um excelente médico, educado, ele tem que ser educado com os pacientes. Mas ele errou, porque se meu filho está com pneumonia, com certeza tinha alguma coisa no pulmão e daria para ouvir sim. E ele poderia ter me mandado diretamente para a FUSEC para fazer exames no meu filho. Então foi um erro médico, um erro tanto da técnica, que não me prestou socorro nenhum, da enfermeira, que não me prestou socorro nenhum. Ela poderia ter ido ao meu encontro, tentar fazer alguma coisa e não foi. Foi um erro do hospital, foi um erro da gerência do hospital, foi um erro de todos em geral, né? E eu quero justiça para não acontecer com outra criança, outra mãe não chorar com seu filho no braço da forma que eu chorei com meu filho. Porque quando meu filho morreu, eu me tomei ele do braço do pai dele e disse: Senhor, por quê? Porque o Senhor está me tirando o meu príncipe, mas eu te consagro ele nesse momento, Deus, e me dá forças. Eu não quero que aconteça com outras crianças o que aconteceu com o meu neném. É só isso, eu quero justiça. Eu quero que seja punido as pessoas que não prestaram socorro. Eu quero que seja punido. Aqui é para ter um carro 24 horas, pra gente, na necessidade, a gente ter um carro para poder se locomover. Aqui é um lugar esquecido. A prefeita não lembra da gente aqui. E a dona prefeita tem que se mobilizar agora. Até vocês receberem o laudo do IML, vocês não tinham a informação, a equipe da saúde da família aqui do Aguaí não havia com o médico diagnosticado de fato que se tratava de uma pneumonia, é isso? Exatamente, não tinha sido constatado nada disso. O médico tratou como uma virose. Uma virose normal. Como uma virose normal. E naquela semana, de segunda até sexta-feira, quantos dias ele teve febre naquela semana? Ele teve 3 dias de febre. No dia que foi no posto. Os 2 primeiros dias foi uma febre baixinha, 37,5, 38. Na quinta-feira ele já foi com 38,5 de febre. Dei a medicação em casa antes de sair, mas chegando lá também, a técnica, a enfermagem, não colocou termômetro nele também. Não foi colocado termômetro pro meu filho, foi só diretamente para a sala do médico. E o que o médico passou foi dipirona, o soro e o ibuprofeno, e escutou o pulmãozinho dele e disse que estava limpo. Foi isso que aconteceu. Na sexta-feira ele passou o dia todo razoavelmente bem, só teve a pior à noite, é isso? Exatamente. Na sexta-feira ele passou o dia até bem e ele se alimentou, ficou molinho, né? Mas se alimentou-se, mas quando foi à noite é que ele realmente veio a passar mal. Diante dessa situação, qual é o sentimento de vocês enquanto família? Sentimento de impunidade, dor, desespero, sentimento que não tem como explicar, Clécio.
Não tem como explicar, como se tivesse arrancado um pedaço do meu coração. Eram duas crianças gêmeas, né? O Renzo e a irmãzinha. O Renzo e a Johanna. Como é que a Johanna está? A Johanna sente muita falta dele à noite, que eles dormiam abraçados. Sempre dormiram abraçados. E à noite ela sente falta dele. Às vezes, assim, brincando, ela chama ele, chama Neném, que era como ela chamava ele. E a gente está aprendendo a se adaptar novamente. Ao longo dessa semana, pelo que a senhora relatou, a prefeita, doutora Gorete, esteve aqui na sua casa junto com o secretário de Saúde. Qual foi o intuito dessa visita? Como é que foi essa conversa com eles? O intuito dela foi prestar solidariedade e dizer que o motorista da ambulância foi demitido. O que é que eu tenho a ver o motorista ter sido demitido? O que era para ter acontecido era ter tentado salvar a vida do meu filho. O motorista ter sido demitido para mim não influencia em nada mais. Você acha que, logicamente, é uma situação que foge de vocês, do poderio de vocês, obviamente, mas você acha que uma situação da forma que foi, tudo que vocês passaram, as tentativas que fizeram, seria realmente só culpa do motorista? Não, não foi só culpa do motorista. Creio que foi culpa do médico, da técnica e da enfermeira. Porque se tu tem uma enfermeira que mora bem próximo de ti e ela sabe que teu filho tá passando mal, ela tem que ir até você para tentar socorrer, tentar fazer alguma coisa, que ela estudou para isso, para tentar salvar vidas. Meu filho poderia ter sido socorrido? Sim. Poderia ter entrado na ambulância e ter morrido dentro da ambulância? Sim. Mas isso é questões que a gente não tem como responder. Poderia ter chegado ao hospital e ter morrido lá dentro do hospital, mas teria sido prestado socorro a ele, porque o socorro não veio. 12 horas da manhã e a ambulância não chegou. Meu filho morto dentro da rede. 12, 1, 2, Meu filho 3. morto dentro de uma rede na casa da minha vizinha. E a ambulância não veio. Meu filho morreu à míngua no meio de uma estrada. Foi isso que aconteceu. E não veio ninguém ao meu socorro. Diante desses fatos, vocês vão apresentar uma denúncia formal, vão ao Ministério Público? Você pensa em agir dessa forma, logicamente, a partir do momento que vocês se recuperarem minimamente possível? Sim, com certeza. Para não acontecer com outra criança. Eu não quero ver outra mãe chorando da forma que eu chorei, da forma que eu choro. Hoje tá fazendo uma semana que eu tô sem meu bebê. E a dor que eu tô aqui, só Deus sabe. Você tem vivido sob efeito de calmantes? Estou com efeito de calmantes. Bom, a senhora relatava que a situação, você não consegue voltar para casa onde vocês moravam, logicamente, por conta que a dor ali é bem maior, porque Tudo, foi ali onde tudo aconteceu. Tudo lembra ele, cada canto. E esse local onde vocês estavam morando não é próprio, Não, mas você não. tem um local para construir a casa Tem. e pede ajuda para conseguir realizar esse sonho também, não é isso? Exatamente. Minha mãe tem o terreno e minha mãe me deu um pedacinho do terreno dela para me construir a minha casa. E preciso de ajuda, porque não tenho de onde tirar, não tenho condições. E eu preciso da ajuda material para me construir minha casa. Porque, Clésio, eu não tenho condições de voltar para casa onde meu filho viveu todo esse tempo. Cada canto lá lembra ele. Cada cantinho lá. Eu entro lá, eu começo logo a passar mal. Eu não tenho condições de voltar. Você tem mais quantos filhos e a família de vocês vive basicamente de quê? Meu esposo é agricultor e eu tenho o meu Bolsa Família. E somos 4 filhos. Era 5, Deus levou o meu anjinho. O momento agora é tentar encontrar forças para tocar a vida e superar essa dor, é isso? Exatamente. Estou buscando forças em Deus, buscando forças que, para mim, Deus está com Ele nos braços e forças para mim conseguir lidar com situações do dia a dia com minha filha, que sente falta dele. Tem a de 4 anos, que já às vezes pergunta por ele. Eu converso com ela, meu amor, o Renzo virou uma estrelinha, papai do céu precisou de um anjinho. É assim que eu tô lidando com essa situação. Pra gente encerrar, se eu lhe pedisse aqui para deixar uma mensagem exatamente para aquelas pessoas que poderiam ter prestado socorro, ter estendido a mão, em especial às autoridades aqui do nosso município, ligadas à saúde e que não o fizeram, o que você diria? Diria que eles tivessem um pouco mais de consciência, de amor no coração, por a população carente, que a gente é uma população carente. E aquelas pessoas que poderiam ter tentado dar o socorro pro meu filho, tá dormindo de noite, tá conseguindo botar a cabeça no travesseiro e dormir sossegado, porque eu não tô conseguindo dormir e eles estão. E os governantes, olhem por nós.
olhe pelo nosso distrito. Precisa de um governante aqui que possa fazer alguma coisa por a população, que aqui é uma população esquecida. Precisa de um carro da saúde 24 horas disponível para uma emergência. Isso é necessário aqui. É isso que eu tenho a pedir. Quero que eles olhem por a gente. Agora já 1h mais 8 minutos, 1h08, né? O relato, portanto, da mãe da criança, que, repito, né, tem vivido desde esse episódio lamentável sob efeito de calmantes para conseguir suportar toda essa dor, né, que ela e o seu marido e todo o restante da família passaram por todo esse episódio, né, logicamente extremamente lamentável. Mas aí o que aconteceu? Na sequência dos fatos, né, desse dia, dessa madrugada terrível para essa família, o motorista que estava de plantão, que seria o responsável por fazer, portanto, né, essa viagem até a sede do distrito do Aguaí e trazer essa criança à sede do município, ao hospital municipal, esse processo não foi concluído porque a ambulância de fato nunca chegou para fazer o socorro dessa criança, mas esse motorista ele foi demitido ainda na manhã do sábado, né? Na manhã do dia seguinte ele foi demitido na sequência dos fatos, e ele também relata aqui no nosso Jornal Integração a sua versão desses fatos, de como se deu tudo desde o momento em que o hospital recebeu a notificação, a solicitação para atender a essa demanda. É o seu Sebastião Maciel, motorista, portanto, da ambulância. Hoje ele não faz mais parte dos quadros, né, dos profissionais ali do Hospital Municipal, porque fora, portanto, demitido, dando o município, o governo, o secretário de saúde aqui do município de Itapajé, dando aí uma demonstração de que seria o motorista o único responsável, portanto, por esse episódio lamentável de falha, de erro na saúde pública aqui do nosso município. Vamos ouvir esse relato e na sequência a gente volta com mais considerações acerca desse fato. Em torno de 1h30 da manhã, aí atendente que fica na central de leito, que é quem atende as ocorrências, é quem anota as ocorrências. Bateu na porta, inclusive meus outros 2 colegas se acordam, porque quando chamam na porta, os 3 motoristas, que são 3 plantonistas à noite, que ficam se revezando. Aí se acordaram, né? Aí o menino disse: Sebastião, agora é tua vez. Eu, beleza. Peguei o papel, o que tinha escrito na ocorrência, que inclusive está com o diretor, e ele não me repassa esse papel para tentar abafar o caso. Só que não. Aí o que estava escrito no papel da solicitação de ambulância: homem se alimentando mal está amolecendo. Aguaí tinha um número de um telefone perto da igreja, somente isso. Não tinha mais nenhum detalhe. Homem se alimentando mal e amolecendo. Aí saí. Como existe câmeras dentro do hospital todo, dá para identificar o horário que eu saí, o meu trajeto que fui até na central de leito, e indaguei como é essa história. Essa história está estranha. Homem se alimentou mal e está amolecendo. Aí pedi para ligar. Tem como também ouvir o áudio e o vídeo. Eu, nesse exato horário de em torno de 1h30 para 2 horas, na porta da central de leitos, pedindo para a atendente retornar a ligação para saber como é o estado do paciente e como é essa história, porque isso não é ocorrência que chega em minhas mãos. Já há mais de ano que venho batendo na tecla que o problema todo da gente, dos motoristas, no atendimento é a falta de detalhes do acidente. Eles não perguntam nada. Quando há um acidente de moto ou qualquer acidente de carro, tem um acidente em tal canto, a ambulância vai lá, não pergunta quantas vítimas é e tudo. A pessoa chega lá despreparado, às vezes é uma fratura exposta, você não leva a prancha. E isso é um dos defeitos do hospital, que já comuniquei ao diretor. Ele é uma pessoa desqualificada, despreparada para o cargo, e isso por conta do secretário de saúde, que foi quem exigiu essa pessoa lá, com essas desqualificações. Não tem moral para nada, não sabe administrar um hospital. Aí, voltando ao assunto,
assunto, vou à promotoria explicar o caso, a real situação, sem botar e nem tirar assunto nenhum, a história verdadeira. E em relação a ser punido, já estou de fora do quadro de funcionário, me comunicaram que já estava fora. Fui punido por uma coisa que não tenho culpa. Eu não tenho culpa de ter recebido uma ocorrência dessa qualidade, dessa natureza, uma pessoa se alimentando mal, um homem se alimentando mal e não sendo uma criança e amolecendo. Isso não é ocorrência para mim poder arriscar minha vida numa serra acidentada com chuva, 2:30 da manhã, você tá entendendo? 2:30 da manhã, arriscar minha vida em torno de um certo tipo de ocorrência dessa, no qual não tinham falado que era uma criança que estaria passando mal. Se tivesse dito que era um velho passando mal, um bêbado passando mal, mas não. O que tinha no papel era apenas um homem que alimentou mal e está amolecendo. Isso não é nem caso de ambulância, não é ocorrência para ambulância, não é urgente. Aí pedi, retorne para o paciente para ver como é essa história mesmo. Aí quando retornou, disse, não, o paciente já foi para casa. Aí qual o meu grau de raciocínio? Um homem se alimentando mal, está amolecendo e já foi para casa. Não aguardou no local que solicitaram. No meu raciocínio e dos meus colegas de trabalho que estavam lá, o que era que acontecia? No raciocínio deles, no meu e de qualquer um, foi que ele teve uma melhora, uma coisa, e isso não era muito caso de ambulância de urgência. A gente jamais saberia, ia passar pela cabeça que era uma criança que estava passando mal, ou mesmo que quando se solicita uma ambulância é porque está precisando. Isso é fato. Só que existe o histórico do paciente, que isso existe uma triagem, até no SAMU, você até se chateia porque eles perguntam demais antes de mandar, justamente para não ter trote. E no caso que foi acordado entre eu, a atendente e a pessoa que estava na direção à noite, ficou os três debatendo, vai, não vai, analisando, e os três chegamos à conclusão que daria para esperar de manhã. Até então, eu e a pessoa que estava, a outra menina que estava na direção do hospital à noite, que é a que toma as decisões, me perguntou, você é quem sabe se deve ir ou não? Ela parece que não é muito bem preparada, mas é uma boa pessoa, não tenho muito o que falar dela. Mas aí houve esse impasse entre a gente, vai, não vai, decidimos não ir porque não ligaram mais. Aí nisso guardei a ambulância, comprovado pelas câmeras que ela passou mais de 15 minutos na frente do hospital, encostei lá, de pronto para ir, sabendo de mais detalhes, ou se corria risco ou se não ligaram mais, não tinha nada de concreto anotado. Fui guardar a ambulância e disse, se ligar de novo, veja aí como é que a gente vai. Guardei a ambulância e tudo. Ao acordar de manhã, indaguei para a mesma atendente que anota as solicitações de ocorrência. E aí, ligaram? Não ligaram não. Beleza, fui para casa. Depois, eu não sei o que foi que houve, que desde 4 da manhã, que eles já ficaram tudo doidos sabendo da notícia, e eu dormindo lá, me acordei de manhã, perguntei, ela me negou o fato, aí depois ela mandou um áudio para mim que foi apagado por ela, mas está no celular dela, há como recuperar. Isto é, se a promotoria pública assim bem quiser, provas mais concretas. Ela dizendo, não, Sebastião, eu te omiti, não era um homem, era uma criança e eu não entendi direito o recado e a criança veio a falecer e eu não lhe disse por isso. O segundo áudio eu ainda tenho, porque eu repassei para outro aparelho e salvei esse áudio, ela até dizendo que não queria conversa nem nada, tipo debochando que já sabia que a bomba ia para minhas mãos. Depois liga a prefeita, fui convocada a uma reunião
que no caso ela não se encontrava na reunião. Estaria um complô já formado para me incriminar, porque eu sou apenas um simples motorista. Era mais fácil dizer que o motorista tinha se negado aí e, no entanto, tinham demitido o motorista por ele ter se negado aí, que não era culpa do hospital. Só que a conversa não é essa. A conversa que a culpa todinha, primeiro, é da administração do hospital. Agora já 1h18, 1h18. Né? É um caso que chega a dar realmente um nó na garganta. Né? É difícil da gente abordar esse tipo de caso, é difícil a gente abordar esse tipo de situação. Situações que envolvem crianças, situação que tem um desfecho como essa, né? Que, repito, é o terceiro caso em circunstâncias que precisam, que carecem de esclarecimentos, de mais informações, de transparência por parte da gestão municipal. Né? É o terceiro caso somente nesse ano de 2023 acontecido na saúde pública aqui do município de Itapajé. Com relação às pessoas citadas, em especial pela mãe da criança, eu deixo o espaço aqui aberto, né, para qualquer um deles que queira também se manifestar, dar a sua versão dos fatos. Né? Fique à vontade, o espaço aqui está à inteira disposição. Assim como dos demais também entes envolvidos e responsáveis pela saúde pública aqui do município de Itapajé. Na manhã de hoje, eu liguei e mandei mensagem para o secretário de saúde aqui do município de Itapajé, o senhor Nilton César Bastos. Liguei e mandei mensagens também para a coordenadora da atenção básica aqui do município, porque, né, pelo relato da mãe também, faltou um pouco mais, no mínimo, de atenção por parte da equipe que prestou atendimento à família lá no PSF do distrito do Aguaí, né, porque no atestado de óbito, quem está na nossa rede social pode conferir nas imagens que está exatamente atestando lá pneumonia. E uma pneumonia não se desenvolve assim, né, do final da noite para a madrugada de um dia. Pelo menos eu não sou médico aqui, sou totalmente leigo no assunto, mas eu acredito que não se desenvolve em poucas horas um quadro de pneumonia. Né? Peço perdão aqui se eu estiver falando alguma bobagem, mas na certidão de óbito consta, né, pneumonia lombar. É isso exatamente que consta na certidão de óbito. E como essa criança apresentava esses sintomas, né, já há alguns dias, inclusive no dia em que foi no posto de saúde, por que o médico não encaminhou ao hospital municipal, não solicitou exames, né, que pudessem de fato diagnosticar o quadro real, o estado real de saúde, né, daquela criança, qual era de fato a enfermidade daquela criança? Então, é uma sequência de falhas, de erros que, quando a gente vai juntando aqui exatamente, né, as peças no tabuleiro, causa uma indignação, uma revolta muito grande na gente. Então, assim, tentei o secretário de saúde do município, não obtive resposta. Tentei a coordenação da atenção básica para sabermos aqui quais são as atitudes a serem tomadas pela saúde, pela coordenação da atenção básica, no sentido de apuração desses fatos. Quais são as medidas adotadas pelo município nesse sentido? E tentei também a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal para saber também se a gestora, a doutora Gorete, prefeita aqui do município de Itapajé, não vai se posicionar, se manifestar acerca de mais esse fato, acerca dessa situação extremamente lamentável que causa uma dor gigantesca nessa família, né? Só sabe realmente quem passa por uma situação como essa. Com relação à assessoria de comunicação da prefeitura, a gente recebeu aqui um retorno, né, de que a prefeitura está tomando todas as providências cabíveis para esclarecer o que de fato aconteceu e punir os culpados, né, se porventura for detectado, portanto, né, algum responsável. Esse é o posicionamento da gestão municipal através da assessoria de comunicação. Agora, vem alguns questionamentos, primeiro a partir desse posicionamento vindo da assessoria de comunicação.
né, se esse processo ainda está de fato em andamento de apuração, por que já demitiram o motorista da ambulância? E mais que isso, seria o motorista o único responsável, né, pela falta de socorro, pela falta de assistência a essa vítima? Ele teria de fato autonomia de decidir: eu vou ou não vou atender a essa ocorrência? Não seria a direção do hospital, o secretário, o governo municipal, quem está na chefia do executivo, né, determina ao secretário? Pelo menos eu penso que hierarquicamente é assim que funciona, né? O gestor determina as ações ao secretário de saúde, o secretário determina as ações ao diretor, à direção do hospital e as demais coordenações. Em tese, deveria ser assim que funciona, que deveria funcionar, né? Mas nesse caso aqui em Itapajé, parece que andou muito longe disso. Então, alguns questionamentos, eles ficam no ar. E a partir do momento que já se passaram mais de uma semana, já se passou mais de uma semana, e oficialmente não se teve por parte do governo municipal, por parte da Secretaria Municipal de Saúde, nenhum posicionamento acerca desse caso. E aí esses questionamentos, obviamente, eles vão ganhando cada vez mais força, né? E alguns questionamentos eu gostaria de deixá-los aqui no ar, porque estou disponibilizando o espaço, já que tentei contato com várias pessoas via telefone e não consegui. Eu vou fazer aqui os questionamentos, que acredito que sejam os questionamentos da maioria das pessoas que tomaram conhecimento, já tinham tomado conhecimento ou que tomaram conhecimento hoje, a partir desse conteúdo aqui no nosso Jornal Integração, que essas pessoas também gostariam de fazer. Aos profissionais que compõem o PSF do Aguaí, né, se vocês de fato deram a assistência, o atendimento adequado a essa família, a essa criança, vocês cumpriram de fato com o real papel de um servidor da saúde, pelo relato que a mãe passa, né, o espaço está aqui aberto para manifestação de cada um de vocês, que foram em especial os que foram citados. A coordenação da atenção básica aqui do município de Itapajé, que é quem coordena exatamente, né, esse trabalho, essas equipes que prestam serviço nos postos de saúde aqui do nosso município. Está havendo algum tipo de apuração sobre esse fato? Vocês estão de fato por dentro? Estão buscando dar assistência, inclusive, dentro daquilo que compete à coordenação da atenção básica a essa família depois de tudo que aconteceu? E ao hospital municipal, a direção do hospital municipal, como é que se dá o recebimento, né, desses pedidos? Um pedido de socorro. Como é que é o procedimento, o protocolo? Como é que vocês agem? Porque pelo que a gente observa aí, houve uma sucessão de erros, de falhas. Quem determina que ocorrência a ambulância irá? É o motorista ou é a direção do hospital? É quem está no plantão ali responsável pela unidade, ou é o motorista? Não, eu vou atender essa ocorrência ou eu não vou atender essa ocorrência. Fica a cargo de quem determinar tudo isso? Cada funcionário tem autonomia para decidir se vai ou não atender a determinado caso, a determinada demanda? É assim que está funcionando o hospital municipal, a saúde do município de Itapajé? Ou existe um comando, existe alguém que determine as responsabilidades e quem vai cumprir de fato cada responsabilidade? Uma outra situação, o hospital tem ambulância com as condições, né, de um transporte que consiga subir a serra. Estava uma noite, madrugada chuvosa, teria esse transporte, né, com essas condições? Tem que ser um veículo traçado, né, um veículo 4x4 para conseguir subir a serra e prestar esse socorro a essa família pelas condições em que tínhamos naquele dia, naquela madrugada. Ao secretário de saúde aqui do município, o senhor Nilton César, né, que eu tentei também contato e infelizmente ele não nos deu retorno. Quais as providências a nível da secretaria, né, do seu comando, adotadas também diante desse fato? É uma morte, é uma vida. É a vida de uma criança, 1 ano e 2 meses. E esse fato tem causado a dor nessa família, tem feito essa família chorar. Então, qual é a atitude tomada pela Secretaria Municipal de Saúde diante de mais esse fato lamentável acontecido aqui no município? Se fala em instaurar procedimento, né, de apuração desses casos.
Mas como é que a Secretaria tem acompanhado esses casos? A gente pode pegar lá o caso da Vitória, a gente pode pegar o caso do filho do seu Mariano e a gente pode chegar nesse caso do Renzo Gabriel, que foi o mais recente, de 1 ano e 2 meses. Qual é o procedimento de apuração que é adotado, que é instaurado pela Secretaria de Saúde, que nunca dá uma resposta à população, um esclarecimento, né, do desfecho de cada um desses casos? Ou essa apuração é apenas falada, né, apenas dita, mas ela não acontece? Porque nunca se tem uma resposta ou um esclarecimento à população acerca desses respectivos processos de apuração, nesses casos cujas denúncias são feitas contra o Hospital Municipal. Né? A gente nunca toma ciência, conhecimento desses fatos. E aí um outro ponto que eu acho que nessa situação, ela é realmente assim um ponto muito crucial. Porque não dá para a gente dizer que se tivesse o transporte lá a tempo, a criança estaria hoje viva. Não dá. Não dá para a gente chegar aqui e cravar isso. Mas se tivesse tido o pronto-socorro, se tivesse tido assistência imediata, com certeza as chances, as possibilidades de vida dessa criança seriam muito maiores. Muito maiores. Então, quando o município vai, de fato, disponibilizar um transporte para essas comunidades que estão distantes da sede do município. Isso foi promessa de campanha da prefeita, inclusive, doutora Gorete Caetano, essa questão. Não sei se em todas as localidades, mas lá no Aguaí foi prometido, sim, um transporte para esses pacientes. As famílias, em sua grande maioria, não têm transporte e, mais que isso, como essa família, não tem condição de arcar com o frete numa situação de emergência, numa situação de necessidade, para vir da sua respectiva região até a sede do município. Né? Então, quando o município vai tomar essa atitude, isso é um serviço extremamente essencial, deveria ser tratado como prioridade desde o primeiro dia de governo, porque vai estar assistindo a pessoas que mais necessitam e que não têm condição, né, de financeira de arcar com esse transporte. E a prefeita, doutora Gorete, eu acho que ficam também aqui alguns questionamentos. E eu vou fazê-lo aqui. E deixo o espaço aberto. Querendo responder, o espaço está aqui, como sempre esteve aberto, como eu sempre fiz, e fiz isso desde a hora que cheguei aqui, 8 e pouco da manhã. A gente já começou exatamente a trabalhar nessa pauta, a manter esses contatos, tentando trazer no jornal de hoje a versão, o posicionamento dessas pessoas também. Enquanto mãe, enquanto médica e prefeita, qual é o seu sentimento diante da dor dessa família? A senhora consegue ficar tranquila, né, diante de tudo isso? E mais que isso, como tudo se deu? É possível se ficar tranquilo diante de todos esses fatos, de todas essas situações que acabaram culminando no óbito dessa criança? A senhora acha que nesse processo, somente o motorista de fato cometeu o erro? Foi apenas o motorista e só ele merecia a punição de ser demitido? Será que não houve falha desde quem coordena a Secretaria de Saúde até a direção do hospital, na hora de receber essas demandas e de ter a sensibilidade, né, de colher mais informações e de fazer com que esse socorro de fato fosse prestado a essa família? Então, são algumas situações ou alguns questionamentos que precisam ser feitos. Infelizmente, nesse momento, até agora, nós não tivemos quem os respondesse. Mas fica aqui exatamente a grande e principal interrogação. 1h31, até quando nós vamos, né, presenciar, noticiar esse tipo de fato relacionado à saúde aqui no município de Itapajé? Na boa parte dos fatos, né, é muito nítido que as falhas aconteceram em todo esse processo. E se é nítido para todo mundo, por que quem governa o município não tem essa mesma percepção? Por que não toma atitudes mais enérgicas, drásticas e urgentemente, né, para conseguir resolver esses problemas,
É inadmissível que quem não tem empatia, quem não tem o mínimo de sensibilidade, esteja trabalhando no serviço público e principalmente na área da saúde. Por quê? Porque em situações onde se há necessidade desse exercício da empatia, o exercício desse lado mais humano, né? Quando se tem, e aí essas pessoas em questão não exercem esse lado, acaba tendo consequências na vida das pessoas. E nesse caso foi exatamente na vida da dona Lucinária Vaz e do seu José Francimar. Eles estão hoje chorando a dor da perda do filho. Era um casal, né? Eles eram gêmeos. E a irmã, Johanna, né? Se eu não estou equivocado, hoje, criança também, 1 ano e 2 meses, vai tentando, mesmo sem ter entendimento, discernimento do que de fato aconteceu, tentando ir se adaptando a esse novo momento sem ter a presença do irmão. Né? São situações realmente que mexem com a gente, que mexem com a população de Itapajé e que acho que evidencia muito o cenário como um todo que nós estamos vivenciando hoje. A falta de sensibilidade para com os problemas da nossa população. Se quem governa não tem sensibilidade perante os problemas da população, dificilmente o nosso município vai conseguir resolver esses problemas e, consequentemente, melhorar a vida, né, do povo, a vida dos nossos munícipes.